Depois de uma pequena pausa nas nossas reflexões de terça-feira, a gente volta hoje para falar sobre a oração. Então, vou ler o texto, lembrando que vocês podem me interromper a qualquer momento. A oração. O significado e o lugar da oração atualmente. A palavra oração é usada em muitos diferentes sentidos. De maneira geral, inclui numerosas atividades internas, tais como meditação, contemplação, súplica e prece. Como escreve Evelyn Underhill, a oração tem espantosa variedade. Mas, para fins de clareza, usaremos a palavra oração neste estudo no sentido definido de uma ação interna, que é caracterizada por sentimento, e na qual a função sentimento é dirigida para realidades ou poderes superiores. Então é bem interessante, não acredito que o que a gente vai refletir hoje ou nas próximas semanas vai ser muita novidade, mas ao mesmo tempo é bem interessante a gente tornar mais claro o que que é uma coisa, o que que é outra coisa, e aí com isso a gente pode também utilizar essa ferramenta tão antiga, tão utilizada e tão poderosa que é a oração, de maneira mais direcionada, assertiva, né? Se a gente puder pensar assim, talvez seja até uma forma de unirmos os caminhos místico e ocultista, né? Que a oração é sentimento, ela é mais mística, mas quando a gente compreende um pouco melhor e faz uma aplicação melhor direcionada, talvez a gente tenha efeitos também melhor direcionados. Aí o Assagioli continua. Mesmo nesse sentido estrito, há diversos tipos distintos de oração, mesmo quando ela é realizada para poderes superiores. Há a simples súplica, pedindo coisas materiais, por exemplo. Há a oração por uma ajuda especial ou orientação pessoal. A oração do mesmo tipo, mas por outros. A oração na qual os sentimentos são projetados em dedicação ou oferecimento de si mesmo a um poder superior. E a oração de um tipo mais elevado, que conduz à comunhão do amor. Então, tem vários tipos aqui, né? Para compreender o lugar da oração na ampla estrutura das condições modernas e nos métodos de aproximação espiritual que são adequados à constituição psicológica da humanidade atual, precisamos examinar a mentalidade prevalecente hoje, né? E as tendências da sociedade moderna. Uma situação paradoxal criou sérios problemas e dificuldades. A massa da humanidade dirigiu crescentemente seu interesse para o prazer físico, para a posse de objetos materiais e para o sucesso social. Ela almejou a aquisição de riqueza e usou suas energias para explorar os recursos do mundo. Ao mesmo tempo, houve um desenvolvimento generalizado da mente, ajudado pelo rápido crescimento da educação. Isso marca um real progresso na evolução da humanidade, mas também criou problemas específicos. E o desenvolvimento da capacidade mental e crítica conduz frequentemente
ao orgulho intelectual e à sofisticação estéril. Eu vou continuar um pouquinho, porque me parece que a gente não precisa de grandes explicações ou reflexões sobre isso, né? A gente observa que isso vem realmente acontecendo. Esse material é mais antigo, mas a gente percebe que isso se intensificou, eu acredito, nos últimos anos, especialmente nessa era tecnológica e de mídias e redes sociais que a gente vivencia. Parece que esse compartilhar, né, aspectos físicos e materiais é ainda mais presente. Entre essas duas tendências, a materialista e a intelectual crítica, o nível intermediário da emoção, do sentimento e da imaginação frequentemente é negligenciado, menosprezado e muitas vezes reprimido. Mas as forças vivas da natureza humana não podem ser aniquiladas. E quaisquer tentativas disso causam regressão e um retorno a estágios de desenvolvimento mais primitivos ou infantis, com o perigo constante de que essas forças explodam de maneiras destrutivas. Essa situação foi lamentada por alguns pensadores e críticos da sociedade moderna, como Bergson, Buber, Kieserling, Sorokin, Maslow e Jung. Esse último, Jung, fez os seguintes comentários francos: em nossos dias, é o intelecto que está produzindo a escuridão, porque se demos a ele um lugar demasiado grande. A consciência discrimina, julga, analisa e enfatiza contradições. É um trabalho necessário até certo ponto, mas a análise mata e a síntese dá vida. Temos que descobrir como voltar a pôr cada coisa em conexão com tudo o mais. Devemos resistir ao vício do intelectualismo. Olha que interessante, né? Por outro lado, o reconhecimento das funções e dos direitos dos aspectos irracionais da natureza pode ter efeitos negativos e prejudiciais. Se a ênfase demasiada for dada a esses direitos, todos os tipos de impulsos podem ser liberados e resultar na expressão descontrolada do desejo e da imaginação, tanto individual como coletivamente. O mundo interno da emoção e do desejo, com seus impulsos correspondentes, é imenso e suas diferentes expressões precisam ser cuidadosamente avaliadas e tratadas com discriminação. Há uma grande diferença, por exemplo, entre o desejo animal e a aspiração espiritual, entre o apego possessivo egoísta e o amor altruísta, entre a excitação selvagem das multidões assistindo a um jogo e os sentimentos elevados evocados pela música de Bach. Entretanto, todos eles pertencem ao mesmo mundo. Todos eles têm a mesma qualidade básica, tal como uma cor tem muitas tonalidades. O vermelho, por exemplo, estende-se desde a cor mais escura e sombria até o rosa mais claro e delicado. Então, aqui novamente, né, como sempre a gente vê no caminho do desenvolvimento, a gente deve atuar com moderação, sem permitir
que os excessos ou as polaridades se apresentem, né? Então, sim, é importante que a gente tenha um desenvolvimento da mente, porém, não pode ser só isso, né? Os outros aspectos não podem ser negligenciados. Da mesma forma, a gente também precisa incluir os nossos impulsos, sentimentos, emoções, desejos, mas também eles não podem ter um, um aspecto ou um valor dominante perante os outros, né? A gente vai percebendo aí a importância do autoconhecimento, a importância de reconhecermos todos esses aspectos do nosso ser, as nossas funções psicológicas, as nossas forças materiais e energias espirituais, de modo que a gente vá manejando, gerenciando todos eles, mas sob a orientação da vontade. Então, o caminho do meio, inclusivo, mas moderado, é sempre aí a melhor saída para a gente, né? Individual e coletivamente. Então, né, não tem como a gente, no nível de desenvolvimento que a gente está em termos de humanidade, a gente também negligenciar, né, os aspectos de desenvolvimentos tecnológicos e científicos. A gente sabe o quanto isso pode trazer de benefícios, né? A gente sabe numa perspectiva mais ampla que a gente está num momento de desenvolvimento através das raças raízes, né? Da quinta raça, da quinta sub-raça, que são raças e sub-raças de desenvolvimento tecnológico, científico. Então, é natural que a gente esteja passando por esse tipo de momento que vai levar, já está levando a um tipo de crise, mas ao mesmo tempo também é importante a gente reconhecer os aspectos positivos que isso traz, né? E buscar sempre incluir e moderar. Como é que vocês estão com essa primeira parte do texto? O que está presente? Alguma contribuição? Alguma dúvida? É, A oração é algo que a gente está um pouco mais familiarizado, né? E aí o Assagioli começa a descrever um pouco melhor o que pode ser essa oração que a gente usa tanto, né? Quais são os benefícios que ela tem? Aí nos próximos tópicos a gente vai ver isso de maneira ainda mais científica, se a gente puder dizer assim. Mas eu queria saber antes da gente continuar, como é que vocês estão, o que está presente, se tem mesmo alguma dúvida, alguma contribuição. Ah, eu estou gostando muito, viu? Muito mesmo. Que bom. Vou seguir então, tá bom? O valor transmutador da oração. Esse fato de uma qualidade básica comum indica a possibilidade de transmutar os aspectos inferiores em superiores. De fato, um dos problemas mais importantes e urgentes que confronta a humanidade atual é como transmutar e redirecionar em aspiração para objetivos superiores as poderosas e turvas correntes do desejo humano, que estão tão inclinadas à aquisição de posses e poder materiais. É, quem acompanha a gente nos outros estudos e reflexões sabe que, por exemplo, esse é o tema principal do signo de Touro, né? Se a gente pegar o trabalho de Hércules, que ele tem que levar um touro da ilha de Creta para o continente, que é um mito tão antigo, né? Mais de 3.000 anos, a gente entende que a missão do nosso herói era levar os seus aspectos, impulsos, emoções egoístas,
desejos para o todo, né? Da ilha para o continente, do individual para o todo. Então, desde o início da civilização humana, esse é um passo muito importante de transmutar o desejo pessoal por posse, por aquisição, por poder, em aspiração. O que é a aspiração? Ela ainda assim é de uma natureza de desejo emocional, porém, a aspiração olha para o bem do todo ou do maior número possível de pessoas. Então, a gente vive um momento enquanto humanidade que esse passo é possível de ser dado. E à medida em que o indivíduo vai se familiarizando com essa poderosa ferramenta que é a oração, em geral, ele começa a fazer orações para o seu próprio benefício, para ganhos pessoais, materiais, ou da sua família, ou conseguir um emprego, ou conseguir uma casa própria, né? E tem um valor, mas o fato de se utilizar dessa ferramenta vai também trazendo fé, vai também trazendo conexão, e ao longo, às vezes, de uma ou mais vidas, ou alguns anos, dependendo do nível de desenvolvimento que aquele ser já traz de outras encarnações, essa mágica vai acontecendo, né? Outros aspectos vão sendo incluídos nessa oração mais pessoal, até que o indivíduo vai e começa a transformar esse desejo individual em aspiração coletiva. Talvez vocês possam ter exemplos disso próximos, né? Se depois alguém quiser compartilhar, mas me parece um fenômeno bastante comum, pelo menos nas minhas relações, eu observo bastante que existe essa transição e que existem essas duas qualidades meio que simultaneamente também. Um dos meios pelos quais essa necessária transmutação e redirecionamento das energias emocionais pode ser efetuada é através do correto tipo de oração, a oração aspiracional, que é essa que a gente vai ver agora. Se excluirmos o tipo inferior de oração suplicante, aquela que demanda por vantagens ou poder materiais para propósitos egoístas, todas as formas de oração são de caráter aspiracional. Elas têm uma direção ascendente. Isso é verdadeiro mesmo na oração por coisas como força, luz, proteção, orientação, porque a atenção é dirigida para o eu espiritual e para os poderes superiores, ou para um ser superior, para um santo, para o Cristo, para o Buda, mas ainda assim é para algo que está acima de nós, né? É ainda mais verdadeiro na oração pelo bem dos outros e na mais elevada forma de oração que diz: seja feita a vontade de Deus. Aqui encontramos um dos muitos paradoxos da vida espiritual. Embora o desejo consciente quando oramos seja a concessão ou descida de algo para nós ou para os outros, a projeção ascendente da nossa demanda e aspiração tem sim o efeito de elevar o nosso centro de consciência, em alguma medida que seja, a níveis mais sutis do mundo interior. Então, é sim um processo de elevação. Desculpa. Essa tendência ascendente da aspiração foi expressa nas religiões mundiais por diferentes símbolos. Por exemplo, a subida da montanha, ou a chama que salta para cima, ou ainda a flecha, como na exortação: sejamos como flechas que se esforçam em direção ao céu a partir de uma corda flamejante. O processo de transmutar
e sublimar as energias psicológicas não pode ser abordado aqui detalhadamente, mas podem se apontar 3 maneiras pelas quais ele pode ser feito: através da substituição e purificação dos motivos, através da elevação do nível de ação e através da mudança dos níveis, dos métodos, perdão, empregados. Para ilustrar esses, a energia combativa pode receber um bom uso na luta contra os males sociais. A agressão física pode ser substituída pela discussão no nível mental. As armas materiais podem dar lugar à caneta ou ao microfone. Mas o fator essencial é principalmente a mudança e purificação do motivo. Vou continuar, que eu acho que vai explicar um pouquinho melhor. Até certo ponto, a transformação psicológica e a sublimação espiritual estão ocorrendo continuamente, de maneira inconsciente, pois são processos naturais na evolução interna do homem. Mas esse processo é grandemente ajudado e acelerado quando há uma ação interna consciente. Há várias maneiras de dar início a isso, mas um dos métodos comparativamente mais fáceis e efetivos, porque produz mudança tanto de motivação como de nível de atividade, é a oração aspiracional. Perdão. Como foi dito por um instrutor espiritual, a oração é um alegre processo de tornar o desejo sagrado. Eu acho que a gente pode encerrar por aqui, porque já estamos quase nos aproximando do final da nossa reunião. E aí eu queria ver com vocês como é que está presente, como é que vocês enxergam a oração, se vocês têm o hábito ou não de orar. Eu confesso que, como eu trabalho já há muitos anos com meditação, eu muito pouco faço oração. Mas desde que eu comecei a estudar os cadernos de meditação criativa, e eu reconheci que eu não estava lançando muito mão dessa poderosa ferramenta, né? Às vezes a gente começa também dentro do caminho espiritual a dar uma ênfase maior para a mente por conta do desenvolvimento da meditação, né? Para mim foi uma riqueza, tem sido, na verdade, uma riqueza resgatar a oração, que era algo que eu fazia mais quando era criança, né? Já desde a adolescência comecei a me interessar por aspectos mais mentais, espiritualmente falando, então tem sido muito gostoso. E aí, dentro das minhas práticas meditativas, eu incluo, por exemplo, bastante essa aspiração, essa oração aspiracional, no sentido mesmo, né, de invocar da minha alma a luz, de invocar amor, de invocar vontade. Então, na minha experiência, tem sido muito rico incluir ou reincluir a oração. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, que vocês têm para partilhar. Paulo, eu ia perguntar exatamente isso que você falou. Se quando a gente faz a nossa meditação e que a gente invoca a luz e o amor e irradia, também é uma forma de oração, né? Sim, Tá bom, obrigada. imagina. Mais alguém gostaria de compartilhar? Paulinho,
eu acho que a oração é uma linguagem universal, né? Porque gente, todo mundo alguma coisa sabe, né? Orar, né? Assim, só a gente sabe, só que a gente pede mais do que ora, né? Mas né, de alguma forma, né, é essa unificação com Deus, né? Sim. Com essa com a alma, com toda essa luz, né? Então, eu acho que todo mundo, pelo menos, alguma oração sabe fazer, né? Ainda que seja para pedir, né? Mas eu acho que hoje em dia a gente agradece mais, né? Cada vez que você vai tendo mais conhecimento, porque às vezes a gente tem que passar por algumas coisas mesmo, né? E assim, a gente que tem família grande, é todo dia alguma oração a gente tem que fazer, porque senão a gente não dá conta também, né? É isso. Mas é muito rico, né, o texto dele, né? A gente vai vendo com outros olhos, né? É, verdade. Obrigada. Obrigado a você. Eu acho, assim, que a oração a gente faz todos os momentos, sabe? Quando você está caminhando, que você vê alguma coisa bonita, você agradece, e principalmente em relação à natureza. Eu faço isso de todos os momentos, entendeu? E agradecer a saúde, agradecer os filhos. É, e para mim isso é uma forma de oração. Sim, com certeza. Então, orar todos os momentos da vida que a gente tiver oportunidade, né? Muito bom. E vou parar a nossa gravação.